Fala aí, concurseiro! Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos falar do segundo passo para passar em qualquer concurso: conhecer a si mesmo, ou como você aprende. Você tem que entender uma coisa: cada um de nós aprende de um jeito diferente. Nós temos habilidades, nós temos afinidades, nós temos interesses diferentes. Você já ouviu falar da pirâmide de aprendizagem de William Glasser? Eu vou mostrar ela aqui para você, talvez você já tenha visto essa pirâmide. Isso aqui foi um experimento que ele fez mostrando como o ser humano aprende. Ele diz que a gente aprende 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê. Aí quando a gente vê e escuta, a gente aprende metade, o nosso cérebro consegue reter metade do que a gente vê e escuta. Quando a gente conversa, quando a gente debate, a gente consegue reter até 70% do que a gente aprende. Quando a gente pratica, 80%, e quando a gente ensina, 95%. Ou seja, quase tudo do que a gente ensina, a gente realmente aprende. Você já parou para pensar qual é a forma que você aprende? Porque assim, você está agora estudando para um concurso público. Eu poderia aqui dizer, faça isso, isso e isso. Mas se não é a forma que você aprende melhor, você acabaria perdendo tempo. Pensa só, tem muita gente que gosta de ler um livro inteiro, 2, 3, que retém bem a informação. Tem gente que não consegue. Tem gente que é distraída, que prefere, por exemplo, ouvir um audiobook ou ouvir um podcast. Tem gente que aprende melhor vendo. Tem gente que aprende melhor fazendo as duas coisas. O que a gente está fazendo aqui agora? Por que esse vídeo é importante? Aqui, a gente está vendo o conteúdo e a gente está escutando. Eu escolhi, inclusive, não aparecer nesse canal, não mostrar ali o meu rosto, uma filmagem minha falando, porque eu quero que o que fique no seu cérebro é o que está escrito no que eu vou ensinar, porque eu acredito que dessa forma você vai aprender melhor. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um dos pontos. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre ler. Ler é super importante, mas não é para todo mundo. Eu diria que num concurso público, a letra da lei é interessante você ler. Por exemplo, num concurso de educação, algum momento da sua vida você precisa ler a LDB inteira. Mas você não pode também ficar só nisso. Além de ler, você precisa fazer questões a respeito, você precisa ver vídeos, ver explicações, conversar a respeito. E também tem o fato dos livros, das obras. Vamos supor que você pega aqui uma banca bibliográfica. Aí tem várias obras aqui, que a banca está pedindo que você leia. Aí eu pergunto para você, será que é viável você ler cada uma dessas obras na íntegra? Alguns editais vão pedir 45 obras, 45 livros diferentes. Será que você tem tempo para realmente ler 45 livros para um concurso? E não é só ler, é aprender com isso, é realmente entender. Ou será que seria mais interessante talvez você ler um resumo ou ver alguém explicando a ideia mais importante daquele livro? Vamos pensar um pouquinho agora sobre o que a gente está fazendo aqui, ouvir e ver. Gente, a quantidade de canais no YouTube que ajudam a estudar para concurso público de graça, não dá nem para contar. Aqui nesse canal eu vou apontar os que eu acho melhor para quem está começando, também para quem está mais adiantado. Existem canais específicos para isso. Caso você esteja fazendo um cursinho, você pode gravar as suas aulas. Você pega lá seu celular, coloca para gravar o áudio, depois você fica escutando enquanto você está no ônibus, enquanto você está limpando a casa. Tudo isso vai fazendo o seu cérebro guardar algumas informações. Você pode fazer as suas próprias gravações também. Fala, em vez de escrever, tem gente que não gosta de escrever, eu não gosto de fazer um resumo. Pega o seu celular e grava, olha, eu entendi isso desse assunto, hoje eu aprendi isso, e depois você escuta as suas próprias gravações. Nesse sentido de gravações, eu gostaria de dar algumas dicas extras que, novamente, vai parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu vejo muita gente errando nisso e quando está assistindo um vídeo no YouTube ou escutando uma gravação, não faz isso aqui. Em primeiro lugar, o fone de ouvido. Gente, o fone de ouvido é o que vai fazer o seu cérebro focar. Não dá para você assistir uma videoaula na TV da sala, enquanto tem alguém conversando do lado, enquanto tem alguém ouvindo música. Você tem que focar com o fone de ouvido, simplesinho que seja. E uma dica que eu dou para todo mundo, gente,
aprender a ampliar a velocidade. Se você vem aqui no YouTube, ó, vou colocar aqui num vídeo qualquer, ó, tem um aberto aqui, 3 dicas para entender a FGV. Se você vem aqui, ó, você consegue ver que tem aqui velocidade de reprodução. E você pode tanto deixar o vídeo mais lento, quanto deixar o vídeo mais rápido, ó. Você pode colocar ele 1,25 mais rápido, 1,5, 1,75. O ideal é que você consiga assistir aos vídeos em velocidade 2x, ou seja, 2 vezes mais rápido. Eu vou explicar por quê. Imagina que você vai assistir uma videoaula de 1 hora. Você consegue assistir aquela videoaula em 30 minutos. Com isso você está ganhando o dobro do tempo. No final de tudo, você vai estar estudando o dobro. Ou você vai estar estudando tudo que você precisava estudar na metade do tempo. E vai ter a outra metade do tempo para praticar, para relembrar, para revisar. Então eu costumo dizer assim, concurseiro, ele tem que ser amigo do tempo, ele tem que se gerenciar o seu tempo. Então, progressivamente você vai aprender a ampliar a velocidade para 2x. Se você não conseguir, se de primeira for muito difícil para você, ficar muito rápido, ficar muito acelerado com a pessoa falando dessa maneira, o que eu recomendo? Você começa acelerando para 1,25. Depois, quando o seu cérebro se acostumar, você coloca 1,5, depois 1,75, até que finalmente você vai estar vendo todos os vídeos na velocidade 2x. Hoje eu já consigo assistir tudo na velocidade 2x e existem algumas situações que eu acho que ainda não tá. Eu vou clicar para aumentar a velocidade e já tá na velocidade máxima 2x, porque o meu cérebro já se acostumou com isso. Isso aqui é uma dica de ouro que pouca gente vai falar para você e eu digo, é uma das melhores formas de você ganhar tempo estudando. Outra forma de você aprender é produzir. Fazer os seus próprios resumos, fazer o seu mapa mental. Não precisa ser nada muito espetacular não. Pega uma folha de caderno, vai escrevendo as ideias, sabe? Vai montando, vai fazendo associações. Eu até coloquei aqui, ó, de músicas. Isso aqui é uma coisa que eu faço desde a faculdade, quando eu estou estudando. Eu gosto de criar músicas para lembrar de trechos de lei, para lembrar de algumas listas. Sabe, fazer associações com músicas que a gente conhece, tudo isso vai ajudando a gente na hora da prova a lembrar. Então sempre produzir o seu próprio material ajuda muito também. Essa parte de praticar aqui, a gente vai falar mais quando a gente for para o terceiro passo, que é sobre resolver questões. E por último, eu queria falar aqui nessa parte de ensinar. Aqui na pirâmide, ó, falou que o mais importante é ensinar aos outros. E realmente é. Nós que somos professores, a gente sabe que às vezes a gente vai dar uma aula que a gente não tem tanta afinidade com o assunto. Mas como a gente precisa dar uma boa aula, como a gente precisa fazer os outros aprenderem, a gente acaba aprendendo com isso também. Então olha só, outro dia uma amiga minha falou, nossa, mas você vai estar fazendo este canal, você vai estar dando dicas para os outros, ensinando, é capaz deles pegarem a sua vaga. Gente, isso não existe, tá? A gente está falando aqui de concursos da educação que chamam mais de 200 pessoas, 500. Tem concurso lá em São Paulo que chega a chamar mais de 5.000 pessoas, gente. Então não é você ensinando o seu amigo do lado que você vai perder a sua vaga, não. Muito pelo contrário, esse diálogo com outros candidatos vai fazer os dois aprenderem muito mais. Um dia eu vou contar aqui uma história legal que aconteceu comigo, que eu conheci uma amiga minha num ônibus, voltando de um concurso, e a gente começou a conversar e a gente brincou que a gente seria primeiro e segundo lugar no próximo concurso que a gente fosse fazer, e a gente passou a estudar junto, um dava dica pro outro, e acabou que a gente passou em primeiro e segundo lugar. Um dia eu conto essa história pra vocês. Então assim, ensine os outros também, aprenda com o outro, sabe? Tudo isso é muito importante, você pode fazer grupo de estudo se você gostar também, porque tem gente que prefere estudar sozinho, mas se você gosta de estudar com outro, faça grupos de estudo, sabe? Um vai aprendendo com o outro, vai dando dica, esse material que você produzir aqui você pode passar para o outro, você pode aprender com o outro também coisas que você não sabia, todo dia eu aprendo coisas que eu não sei, tá bom? Então todos esses passos aqui, eles servem para mostrar para você que existem várias formas de aprender e você precisa descobrir o que é melhor para você. Não adianta você tentar aprender de uma forma se você não consegue fazer aquilo. Se você não gosta de ler, vai para o YouTube. Se você não gosta de YouTube, você vai ler. E assim você vai aprendendo da sua forma, ok? Mas independente da forma que você aprende,
você vai precisar treinar o que você aprendeu. E para entender isso, agora você vai clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na parte superior da tela. Até lá!